E vamos começar então essa aula, vamos começar então essa live. Bora. Podemos começar. Luiz Fernando, boa noite, Luiz Fernando. Matheus Alexandre tá aí também. Bianca Catarina tá rindo muito, Bianca. Pois é, meus alunos me zoam até. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos na fé, Josemir, estamos começando. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte, Brasil Colônia, eu disse a vocês, né, chamei atenção ao longo dessa semana no Instagram, que o Brasil Colônia é um tema muito importante para o Enem. Cara, são 16 questões em 5 anos, 4 anos, né, na verdade. Então são muitas questões, é um tema muito relevante, o Enem sempre aborda, principalmente ou majoritariamente, as questões que envolvem a história do Brasil, né? A gente sabe disso, que envolve a história do Brasil. E dentro da história do Brasil, eu posso te garantir, um tema muito importante é a República Oligárquica, um tema muito importante são as relações de trabalho, e um tema muito importante é o Brasil colonial, tá? Então vamos com tudo, vamos quebrar. Bom, antes da gente falar de Brasil colonial, Brasil propriamente dito, é muito importante a gente perceber o seguinte. Claro que eu poderia começar... Boa noite, André. Claro que eu poderia começar aqui essa aula... eu poderia começar essa aula falando dos povos indígenas, né? Eu poderia começar essa aula falando de indígenas que já ocupavam o Brasil e que por muito tempo foram esquecidos, foram deixados de lado. Então a gente vem recuperando essa história, essa memória dos indígenas, valorizando a história dos indígenas, porque por muito tempo foi deixado de lado para tentar limpar um pouco a nossa consciência, né, do fato de que para acontecer o Brasil precisou deixar de acontecer indígena. Né? Então, essa limpada na barra aí, essa tentativa de limpar um pouco a consciência, né? Então diminui aí, não era também bem assim e tal. Também teve uma outra coisa importante que é, quando a gente fala da história do Brasil, a história do Brasil, ela frequentemente, assim como toda a aula, né, toda a aula conta, toda a história conta, normalmente, a história do ponto de vista do vencedor. Escrevam isso. A história normalmente é contada do ponto de vista do vencedor. A gente dificilmente conta a história do ponto de vista dos vencidos. Né? Então a gente estuda a história de Roma, a gente estuda a história de Atenas e não dos povos derrotados por esses, para que pudesse haver um império romano, né? A gente fala, Roma foi lá, fez isso, conquistou aquilo, fez aquilo outro e tal, e aí não fala dos que perderam, a gente fala dos que venceram. Então até por isso os indígenas são bastante deixados de lado, né? No momento que a gente está... Boa noite, Raíssa! Na hora que a gente está lá explicando, na hora que a gente está falando, dando aula, acaba acontecendo esse tipo de situação. Por isso é importante a gente ler a história a contrapelo. O que significa ler a história a contrapelo? Falar também dos derrotados, não só dos vencedores, mas falar dos vencidos. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então, eu vou começar falando, né, é uma pena, mas... eu tenho aulas de Brasil, né, do Brasil antes da colonização aqui no canal, mas eu vou falar da colonização portuguesa, eu não vou falar nesse momento da população indígena, tudo bem? Tá bom? Então, vamos lá. Para entender a colonização do Brasil, a gente precisa falar do contexto dessa colonização. Quer dizer, como é que era essa colonização? Como é que fazia, né? Que é simples, né? Seria simples eu chegar aqui e falar assim para você, então, gente, olha, os portugueses chegaram, ponto. Meu, os portugueses chegaram, ponto, não dá, né? Os portugueses chegaram em algum momento, a coisa aconteceu em algum momento, né? Não dá para simplesmente, né? Mas por quê? Quem trouxe? Qual que era o interesse? Como assim chegaram? Né? O Brasil foi descoberto. Sim, o Brasil foi descoberto pelos portugueses para os portugueses. É óbvio que os indígenas já estavam aqui.
Então, para os indígenas, os portugueses chegam, ficam maravilhados com a existência de terra, e o indígena fala, nego, você tá louco, eu moro aqui há séculos. Né? Então, a descoberta é uma descoberta para o português e não para o indígena, né? Porque esse indígena já estava aqui. Tá, vamos fazer sim, Bianca, temos que fazer essa aula de população indígena. Tá? Então, qual que é o contexto? O que traz os portugueses até aqui? Primeiro, o que traz os portugueses, a gente precisa entender. O título do nosso rei, ao ser, né, ao descobrir o Brasil, o Dom Manuel, em 1499, ele já se chamava Dom Manuel, rei de Portugal e dos Algarves, Algarves do Aquém e do Além-Mar, em África, senhor da Guiné e da conquista e navegação e comércio da Arábia, Etiópia, Pérsia e Índia. Cara, repara o título que o sujeito tinha. E por que ele tinha esse título? Porque eu vou entrar aqui na frente um pouquinho para apresentar para você. Porque, ó, ele é rei de Portugal. Portugal é esse território aqui, tá vendo? Tá aqui. Algarves são duas regiões, duas províncias. Aqui, ó, no sul de Portugal, Algarves da Quém, ou seja, Algarves de antes, e Algarves de Além-Mar em África. Além-Mar, né? Depois do mar. Daí, da conquista, navegação e comércio, né? Senhor da Guiné, dessa região da Guiné, de onde vão sair pessoas escravizadas. Daí, da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Então, toda essa região era uma região já conhecida e explorada por Dom Manuel, rei de Portugal. Tá bem? Toda essa região já era uma região conhecida e explorada pelo rei de Portugal. E dessa forma, ele já se chamava, portanto, rei de Portugal, dos Algarves e tal. Perceba que o contexto da descoberta do Brasil, o contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, ou à terra que viria a se chamar Brasil, se dá no momento de expansão marítima, num momento de expansão territorial. Tá bem? Tudo bem? Então, essa relação é muito importante para nós, tá? Não dá para separar o Brasil desse contexto, não dá para tirar o Brasil desse contexto. Agora, é interessante a gente observar, portanto, que o Brasil é parte de um espaço aterritorial do arquipélago português, unido à África pelo Oceano Atlântico. Você fala, nossa, professor, que frase absurda. Um espaço aterritorial. Como que é um espaço aterritorial? Gente, vou mostrar aqui de novo. Por que é um espaço aterritorial? Porque a gente tem esses espaços aqui, ó, de comércio. Então, a expansão marítima não significou, nesse momento, o domínio territorial por parte de Portugal. A expansão marítima significou, nesse momento, simplesmente a possibilidade de Portugal fazer comércio com esses territórios. Tudo bem? Então, esse comércio com os territórios significa que a gente não vai... Isso, interessante é pilhar, extrair riquezas e escravizar. Então eu não vou conquistar o território. Eu eventualmente vou fazer uma cidadezinha lá na Índia, chamada Goa, por exemplo, né? Vou fazer uma cidadezinha lá, né? Vou fazer um forte, né? Como a Fortaleza de São Jorge da Mina, né? Vou fazendo pequenos pontos para facilitar, para permitir a existência de um comércio, né? E este comércio, então, vai significar a possibilidade, né? Vai significar a possibilidade de enriquecimento para Portugal. Então, por que é um arquipélago? Porque são pontos nos quais Portugal vai fazer comércio. Pontos, né? Pontos ao longo do mar, ao longo do oceano. E esses pontos são um espaço aterritorial, porque é a rota de comércio. É um lugar, sabe? É um espaço, é uma entrada que ele tem naquele determinado território. Então é isso que vai fazer com que a gente fale que é um espaço aterritorial. E eu vou dizer que o Brasil é um território unido à África porque o Oceano Atlântico que une.
Não dá para entender a colonização do Brasil sem entender a colonização da África. No Brasil, nós vamos produzir fumo para vender na África, nós vamos produzir mandioca para vender na África, nós vamos produzir pinga para vender na África. E a África vai vender para o Brasil pessoas escravizadas. Tudo bem? Porque os povos africanos já possuíam muito ouro, né? Vendiam escravos para os portugueses islâmicos, porque não são todos os povos africanos que possuem muito ouro. E porque o ouro, como ele é relativamente comum, ele não é tão valioso, né, para essas populações, porque o que torna o ouro valioso é a sua raridade, né, a sua escassez. Então, se eu tenho um ambiente onde eu tenho muito ouro, onde o ouro já é uma coisa consolidada, né, de repente é melhor eu usar outra coisa como moeda, né, como o caso aqui na América que se usava semente de cacau, né, e não ouro, porque o ouro é um pouco mais abundante, então o ouro é um metal um pouco mais banal, né, e o português que via isso com olhos de riqueza. Tudo bem? Bom, então é isso, um espaço aterritorial. Mas os africanos não eram roubados pelos portugueses? Sim, muitos africanos eram roubados pelos portugueses, mas outros africanos vão se interessar por essa aliança com os portugueses. A gente já vai ver isso daqui num próximo slide, Bianca. Tá? Não sabia que eles se vendiam. Pois é, eles se vendiam. É tenebroso pensar isso, mas sim, eles se vendiam. Então, a gente precisa perceber também o seguinte, né? Que os portugueses vão estabelecendo relações diferentes em função, né, da diferença. Eles vão estabelecendo relações diferentes em função dos povos. Quer dizer, para cada povo, a gente vai ter um determinado tratamento. Alguns povos vão ser tratados muito bem, outros povos vão ser tratados um pouco pior. Depende bastante da capacidade desse povo de se organizar, da capacidade desse povo de se estruturar, tá? Então, quando os portugueses encontram um império, né, um reino, alguma coisa um pouco mais estruturada, eles vão lidar com isso de uma maneira. Quando eles encontram um grupo menos estruturado, né, com uma estrutura social e política mais simples, eles vão lidar com esse grupo de uma outra forma, tá? Por isso, estou dizendo a você, domínio ultramarino não significa exploração colonial nem obediência ao colonato. Olha que interessante, eu acabei de dizer. Se eu chego em um reino, eu posso estabelecer relações comerciais com esse reino, tá? A gente já vai ver quais. Eu posso estabelecer relações comerciais com esse reino. Agora, se eu encontro uma tribo, né, ou uma nação lá, um grupo, uma civilização que tem um estado menos sofisticado, eu simplesmente me aproprio, faço guerra, né, capturo. Tá? Lembrando que os portugueses, nesse momento, não vão adentrar o território africano, né? Então, eles fazem contato com povos do litoral, e estes povos do litoral que vão explorar o interior em busca de riquezas ou de pessoas escravizadas para trocar com os portugueses. Tudo bem? Aqui, as antigas rotas de especiarias, né? Então, a gente vai lá, desde a Oceania, né, até a China, passando pela Arábia, né, e pelo que a gente chama hoje de Oriente Médio, levando mercadorias. Então, o grande interesse dos portugueses na expansão são dois, pelo menos, os dois mais importantes. Em primeiro lugar, levar a palavra de Deus. Essa era uma preocupação muito grande para os portugueses e para os espanhóis. E também fazer comércio. A gente não pode se esquecer que a expansão marítima comercial se dá no final da Idade Média, portanto, uma mentalidade europeia que está deixando de ser teocêntrica, está começando a ser antropocêntrica. A gente tem uma mentalidade bastante religiosa ainda, tá? Ai, professor, imagina, eles só queriam dinheiro. Gente, lembra de não cometer o pecado do anacronismo. Escreva aí, não cometer o pecado do anacronismo. Ou seja, vamos olhar para essa sociedade entendendo os valores dessa sociedade.
e não aplicando os nossos valores na sociedade que a gente está estudando, né? Eu sempre digo isso a vocês, vamos pensar com a cabeça deles e não com a nossa sobre a deles, tudo bem? Estão me acompanhando? Estão comigo? Tá? Filosofia Agora, estamos aqui, Filosofia Agora. Filosofia Agora é um canal, é uma conta. Quem que é Filosofia Agora? Se apresenta aí no chat. Vamos lá. Tamo junto. Então, as rotas de especiarias. Agora, olhando para o Brasil colonial, quais são as características gerais do Brasil colonial? Quando eu falo Brasil colonial, o que tem lá de característica geral, né? Primeiro lugar, a colônia tem por objetivo produzir riqueza e enviar a riqueza para a Europa. Escreveu? Colônia tem como objetivo produzir riqueza e enviar riqueza para a Europa. Não era objetivo deles manter a riqueza aqui. E isso vai determinar um monte de escolhas por parte de Portugal de como fazer para explorar, né, de como fazer para colonizar o Brasil. Então, o nosso interesse não é fazer assim, não, eu quero tornar o Brasil um lugar desenvolvido, quero tornar o Brasil um lugar especial, com riqueza, com gente, com comércio ativo, parará. Não, ao contrário. Eu quero levar a riqueza para Portugal. Senão não tem graça, senão não faz sentido. Tá? Então, sempre a gente tem que olhar para a colonização do Brasil e pensar, as escolhas são tomadas de forma a facilitar o envio, o afluxo de riquezas para Portugal e não a manutenção dessas riquezas aqui no Brasil. Por isso que a gente vai adotar a monocultura. Você está entendendo? Por isso que a gente vai adotar a monocultura. Ou seja, eu vou olhar para lá e vou dizer, peraí, o que me dá dinheiro? Me dá dinheiro açúcar? Então eu vou plantar açúcar. Me dá dinheiro café? Então eu vou plantar café. Me dá dinheiro que me dá dinheiro? Então eu vou plantar o que me dá dinheiro. Tudo bem? Então o nosso interesse vai ser sempre voltado a atender os interesses de Portugal, da Europa. Por isso eu não vou gastar dinheiro, não vou perder tempo. Se o que me dá dinheiro é açúcar, eu não vou plantar banana. Se o que me dá dinheiro é açúcar, eu não vou plantar arroz. Tá certo? Então a escolha vem daí. Por isso que é a monocultura. É a monocultura. Depois a gente precisa falar de agroexportação. Por que é agroexportação? Porque eu não vou vender aqui. Eu não quero desenvolver essa economia. Eu não quero diversificar essa economia. Falar, não, alguns vão plantar isso, outros vão plantar aquilo, alguns vão trabalhar na cidade. Eu não quero fazer uma economia dinâmica. Eu quero usar isso daqui como uma grande fazenda. Tudo bem? Então a gente distribui terras, indica agricultura e fala, não, nós vamos fazer aqui o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Não, tem que ser feito o que dá dinheiro e aquilo que dá dinheiro para Portugal. Tudo bem? Por isso a monocultura e por isso o latifúndio. Por que é latifúndio? Porque eu pego um cara, dou para esse um cara uma enorme fazenda, esse um cara pega escravos, né, pessoas escravizadas, bota para trabalhar, castiga, trabalha, pega o produto, vende, paga imposto para Portugal, Portugal enriquece, o cara enriquece e as pessoas escravizadas seguem pessoas escravizadas. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E aí eu não tenho classe média, eu não tenho diversidade social, eu não tenho várias das características que eu poderia, ter. Tudo bem? Isso eram as várias características. Eu não tenho várias coisas que eu poderia ter com uma sociedade mais dinâmica, mais moderna. Tá bem? Bom, escravismo. Escravismo. Opa. Falar de escravismo, a gente precisa diferenciar dois conceitos. Escravismo de escravidão. Escravismo de escravidão. Quando eu estou falando de escravismo, eu estou falando de um sistema, de um modo de produção. Quando eu estou falando de escravidão, eu estou falando do
fenômeno que se aplica a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E qual que é a diferença? A diferença é a relevância que isso tem para a economia. No Brasil existe trabalho escravo hoje? Sim, existe. Existe. Existem pessoas escravizadas no Brasil hoje, né? Trabalhando em confecções no centro de São Paulo, ou trabalhando em carvoarias, né, no Pará, ou trabalhando nos diferentes lugares. Aliás, escreve aqui no chat, escreve no chat de onde você é. Eu fico sempre curioso para saber de onde você é. Na última vez tinha gente do Maranhão, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Minas Gerais, tinha gente aqui de Indaiatuba, aqui pertinho de Campinas. Escreve para mim, tem gente do Piauí que eu sei. Escreve aí para mim de onde que você é. Mas no Brasil existem pessoas escravizadas. Existe, portanto, escravidão no Brasil contemporâneo. Agora, a pergunta que eu te faço é: a economia brasileira hoje depende de escravidão? Depende do trabalho escravo? Não. Depende do trabalho assalariado. Por isso que a gente tem um outro sistema. Eu não posso falar de escravismo hoje. Eu falo de escravidão, né? Agora, lá no Brasil colonial, o mundo girava, a economia girava exclusivamente na base do trabalho escravo. E aí a gente fala de um sistema escravista. Fechou? No começo era uma escravidão esporádica dos índios, né, da população indígena. Então você escravizava um pouquinho, fazia um pouquinho de escambo, né, diversificava um pouco a coisa, né? E aí a gente tinha essa troca, né? Essa forma de mão de obra. Olha que coisa linda, né? Olha que delícia que é o YouTube, né? Mandaram a notícia no PA, isso no projeto aprovação, e tem uma pessoa de Timóteo, Minas Gerais, uma pessoa de Patos de Minas, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Vila Velha, no Espírito Santo, Rio Grande, a Johanna do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Lor, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, Alagoas, que cidade? É capital ou é interior? Macapá, olha só, o João Marcelo Soares Ferreira escreveu não, né? Não, eu não sei o que significa não. Você mora perto de mim, né? Estão falando aí. O Raul Vitor, não seria trabalho análogo ao escravo? Eu já vou responder isso, Raul. Sou do Maranhão também. Vim de São Paulo, moro em Itupeva. Ah, então teve que se mudar. Relativamente, Ipatinga fica do outro lado. Conheço gente que trabalha com escambo até hoje. Timóteo, que nervoso. Por que vocês falam de trabalho análogo à escravidão? Porque é uma forma de mascarar. Quando você fala de um trabalho análogo à escravidão, o que o sujeito está falando, Raul? Que você está libertando pessoas que trabalham como escravo. Só que eu não quero dizer que é escravo. Então eu falo que mas é um eufemismo. Por quê? Pensa comigo. O sujeito não pode sair da propriedade, da fazenda ou do lugar. Trabalha quase que ininterruptamente. O cara não recebe salário, né? Vive de promessas. Então é um trabalho escravo. É um trabalho escravo. Tá? Cai num golpe e vai trabalhar lá no interior, vai trabalhar numa fazenda, não pode sair da fazenda, dorme em acomodações extremamente precárias, não ganha nada em troca, então fica absolutamente difícil. Timóteo, com o som do E, prof. Timóteo, não Timóteo. Timóteo. Ou Temóteo. Não sei. Explica aí, Bianca. Você que explique de acordo com a sua pronúncia local, né? Porque cada um pronuncia. Eu tô falando meu caipira aqui, meu português caipira do interior de São Paulo. Então fica diferente aqui quando a gente pronuncia. Tá bom? Mas então vamos lá. E o pacto colonial, né? Então, o escravismo
e o Pacto Colonial. O que significa Pacto Colonial? Ou seja, depois de 1580, somente Portugal poderia explorar o Brasil, somente Portugal poderia tirar pau-brasil e tirar as demais riquezas daqui, porque a partir de 1580 o sistema colonial está um pouco mais incorporado, né? Está um pouco mais incorporado. Então a gente já tem desde 1532 um governo geral, né? 1580 também é um ano importante lá para Portugal, porque vai começar a União Ibérica, mas nós vamos falando disso daí. Né? Nesse momento é só uma característica geral do sistema colonial. Muito bem. A gente tem um período que chamamos de período pré-colonial. O que significa o período pré-colonial? Antes de começar uma colonização mais sistemática do Brasil, nós temos esse período pré-colonial, que vai entre 1500 e 1530. E aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque já que Dom Manuel era dono de tudo aquilo que ele era dono, já que Dom Manuel era dono, né, da capacidade de fazer comércio com a Guiné, com a Pérsia, com a Arábia, com a Índia, né? Ele vai com a Etiópia, ele vai fazendo comércio com todo esse povo, e aí ele chega aqui no Brasil, os portugueses chegam aqui no Brasil, olham para o Brasil e falam, cara, tem índios que eu acho que são pessoas muito puras às vezes eles acham que são pessoas muito selvagens, né? Às vezes eles não acham nem que são pessoas, lembra daquela questão etnocêntrica, lembra daquela questão, né, de não reconhecer, não entender muito bem o indígena, porque ao mesmo tempo que o indígena era puro no entender do português, porque andava nu, né, e não tinha comércio, ganância, né, muitas tribos indígenas eram antropofágicas, né, eram canibais, e aí era muito selvagem para o português, então o indígena era um personagem difícil de decifrar para os portugueses, então o português chega aqui, olha para o indígena e fala, meu, peraí, você faz comércio? Não. Tem ouro? Não. Ah, então, pombas, não sei como é que nós vamos fazer, nós vamos ter que colonizar isso daqui, mas peraí, eu vou olhar lá primeiro para as Índias, né? Eu vou olhar lá para o comércio, e aí Portugal vai fazer comércio. E deixa o Brasil meio de lado. O problema é que entre 1500 e 1530, outros países começam a fazer comércio lá no Oriente. Então vai diminuindo gradativamente a lucratividade dos portugueses lá no Oriente. Porque antes só chegavam os portugueses, só que agora chegam os franceses, agora chegam os ingleses, agora chegam os holandeses. Então Portugal já não é mais o único país, entendeu? A chegar lá no Oriente. Então a lucratividade dos portugueses diminui. Dessa forma, eles vão começar a olhar para o Brasil com outros olhos, vão começar a olhar para o Brasil e pensar, cara, já sei, ó, vamos explorar isso aí. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso daí. Tudo bem? Então, no começo, o Brasil está no segundo plano, mas lentamente vai ganhando importância porque Portugal começa a precisar encontrar um outro lugar do qual tirar riqueza, do qual tirar dinheiro. Tá? E é aí que entra a história do pau-brasil. Porque o pau-brasil estava lá, né? Estava na cara do gol, estava lá na Mata Atlântica, né? Estava na muralha, como eles chamavam, né? Estava ali na Mata Atlântica, estava por todo o litoral praticamente. Então nós vamos fazer uma exploração predatória, né? Um extrativismo predatório, porque não vão plantar uma árvore de pau-brasil, né? Vamos fazer esse extrativismo através do escambo indígena. Só que eu queria chamar a atenção de uma coisa. Esse escambo indígena, pelo amor de Deus, não vamos dizer que o indígena era enganado, que o indígena era tolo, que o indígena não funcionava, que o indígena não percebia. Meu, para. A gente precisa se lembrar, né? Vamos nos lembrar que o indígena olhava para um machado de ferro, olhava para um pente, olhava para uma tesoura, olhava para diversas coisas com muita cobiça. Com muita cobiça. Por que muita cobiça? Porque
Experimenta, lição de casa para vocês aí, lição de casa, vai lá, pega um machado de madeira e vai derrubar uma árvore. O índio não conhecia metal. População indígena aqui do Brasil não fabricava metal, não tinha metalurgia. Ou vai cortar cabelo, pega bambu, manja bambu, faz uma tesourinha de bambu. Meu, muito mais complicado. Então, a gente precisa perceber também que a nossa troca, o nosso escambo aqui é muito interessante. Então, o indígena vai lá para o português e falar o seguinte, cara, você me dá uma machadinha dessa daí, eu vou derrubar umas árvores. Tudo bem? Entendeu? E também tem o seguinte, ó, eu tenho uma tribo ali que eu preciso resolver uns problemas. Você se incomoda se eu cortar umas cabeças com essa machadinha aí? Te devolvo, se precisar até, eu só corto umas cabeças e volto. Então o indígena vai olhar para isso daí e vai achar interessante. Tanto que o indígena começa a fazer comércio com o francês. Entendeu? Eles só não sabiam que o pau-brasil valia mais que o metal. Então, mas para quem? Né? Para quem? O fogo, sim. Para quem, Bianca? O metal valia mais pro indígena. E o pau-brasil valia... Porque para você, quanto que você paga para uma tesoura? Entendeu? Quanto que custa uma tesoura? Quantas... né? A tesoura, para nós, é um negócio tranquilo. Né? Agora, uma outra coisa mais rara, né? É complicado. Uma coisa mais rara tem um valor maior. Entende? Então a relação de troca e esse escambo, né? Então muitas tribos indígenas vão falar, cara, peraí, então vamos fazer essa troca. Eu tenho um monte de pau-brasil, você tem um monte de tesoura, você tem um monte de machadinho, vamos fazer isso aí. Vamos fazer acontecer, vamos trocar sim. Agora, muitos indígenas também percebiam o seguinte, né? Pô, esse cara tá vindo aí para me escravizar, então não vou. Esse cara vai me escravizar, então não topo, não vou fazer. Né? Vou sabotar. Vou sabotar. E aí tem uma coisa, eu tinha um professor de História da América aqui na Unicamp, chamado Hector Bruy. E o Bruy, né, eu nunca falei isso na internet, é a primeira vez que vou falar isso na internet. O Hector Bruy, ele dizia que os índios melavam o trabalho. O que é melar o trabalho? Melar o trabalho é o seguinte, concordo, Matheus Gimenez, espera aí, quem que o Matheus Gimenez falou, minha gente? Não sei, não vou achar. Mas o que o indígena melava o trabalho? O que é melar o trabalho? É mais ou menos aquela história que você faz quando a sua mãe manda você lavar a louça. Sabe quando você tem que lavar a louça, arrumar seu quarto, ou você tem que fazer alguma coisa que você não quer fazer? Você mela, né? Você mela. O que significa melar? Significa fazer com mau jeito, fazer devagar, enrolar. Sabe? Quando você enrola, você faz com preguiça, né? Mais ou menos quando você pede pro professor, lembra quando você ia para a escola, né? E aí você pedia pro professor, posso ir ao banheiro? E aí você passava e ia conversando com seus amigos na fileira. Lembra? Aí o professor falava, escuta, você vai ou não vai? Né? E aí você fala, não, tô indo, é que eu tô pegando não sei o que tal. Daí você vai, daí você passa para tomar água, daí você vai ao banheiro, daí você passa no Achados e Perdidos, porque você tá procurando uma borracha que você perdeu na 5ª série, né? Aí você passeia, volta meia hora depois, você volta para aula. Isso é o melar, entendeu? Isso é o melar. Então, essa situação de melação vai fazer com que os indígenas sejam vistos como preguiçosos. Mas não é uma questão de preguiça, é uma forma de resistência. É uma forma de resistência. Sacou? Ó o Vinícius Camargo Penteado. Saudade, querido. Que saudade. É uma forma de resistência, porque o cara pede para o indígena, índio, vai lá cortar pau-brasil para mim. Se o indígena falar não, não vou, o que acontece? É pior do que você dizer não para sua mãe.
É pior do que você dizer pra mãe. Experimenta, lição de casa, segunda lição de casa. Próxima vez sua mãe falar, vou lavar a louça. Filho, vai lavar a louça. Você grita, não vou! Quero ver a reação. Quero ver a reação dela. Normalmente, quando fala assim, vai lavar a louça, você fala, tô indo. Não é? Tô indo, que é uma baita mentira. Beijo, Vinícius, saudade. É uma baita mentira. Por quê? Porque você não tá indo. Você tá dando play lá na sequência de Harry Potter. E você vai ver todos os Harry Potter e depois vai lavar a louça. Mas você diz, tô indo. Porque se você disser, vou daqui a 7 horas, ela não vai gostar. Não é isso? Então você fala, tô indo. E aí você mela, tá? Melação significa enrolar, tá? Aqui no caipirês, aqui no português do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, melar quer dizer enrolar, quer dizer demorar, quer dizer fazer alguma coisa que você poderia fazer em 3 minutos, você leva 10 minutos. Isso é enrolar. É mais ou menos você começando a estudar. Sabe? Que você primeiro dá uma olhadinha no Insta, depois dá uma olhadinha no TikTok, depois dá uma olhadinha no Snapchat, depois você dá uma olhadinha no Facebook, daí você abre o caderno, daí você não achou mesmo o negócio, tá? Isso é a melação, é o enrolar, tá bom? Então aqui no nosso caipirês, esse é o significado da palavra, tá? Oi, Sara, chegou atrasada, mas chegou, isso que importa. Tudo bem? Então essa é a melação. E muito por isso que vai aparecer a ideia do indígena preguiçoso. Mas não é preguiçoso, é malandragem, entendeu? É malandra, não quero fazer. Ué, mas se eu disser que eu não vou fazer, eu apanho, ou acontece. Então eu falo, vou fazer e vou demorando, tá? Professor fala porta, né? Aqui a gente fala porta ou porta, né? Então é por aí, tá? Pilantra, hein, dona Bianca? Vou te botar para dar aula ao vivo aqui, quero ver como é que você fala, tá? Tá? Então é essa a situação. Uma exploração nômade predatória. Nômade por quê? Porque eu pegava de uma praia, acabava naquela praia, eu ia para outra. Acabava naquela praia, eu ia para outra, né? Predatória porque eu não reponho. Escambo, né? Essa troca com o indígena, e é um período de incursões estrangeiras, né? É um período que tem diversas pessoas, diversos exploradores, diversas nacionalidades vindo para cá, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, desrespeitando o Pacto Colonial. Né? Vai ter o Francisco I, rei da França, ele inclusive vai chegar a dizer o seguinte, escuta, mas peraí, cadê o atestado, o testamento, né? Cadê o testamento de Adão dizendo que metade do mundo é de Portugal, metade do mundo é da Espanha? Não acho que metade do mundo seja de Portugal e metade do mundo seja da Espanha. Cadê o testamento de Adão? É uma fala do Francisco I, rei da França. Ele fala, não reconheço esse Tratado de Tordesilhas, eu vou fazer comércio com o Brasil. E vem fazer, tá? E vem fazer de fato. Tanto vem que o rei de Portugal vai falar o seguinte, olha, nós precisamos fazer as expedições guarda-costas. E aí ele vai botar uns navios para percorrerem o litoral brasileiro para tentar evitar ataque pirata. Só que, querido, eu não sei, você já reparou? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Você já reparou o tamanho do litoral brasileiro? Você não tem satélite, GPS, drone, não tem nada. Você tem uma caravela andando coitadamente para cima e para baixo, tentando fiscalizar, tentando pegar alguma coisa, mas ridículo, patético, né? Óbvio que não vai para frente, óbvio que não funciona. Tudo bem? Então, Portugal vai falar o seguinte, gente, ou a gente explora ou a gente perde. Então, dá-se a necessidade de começar a exploração do Brasil. Por que temos a necessidade da exploração do Brasil? Porque ou a gente começa ou a gente vai perder. Nossa, engasguei. Ou a gente começa ou a gente vai perder. É a sensação que eles têm lá. Ah, tomei uma aguinha. Bom, então, causas iminentes. O que leva à colonização, à necessidade de colonizar? Primeiro, as ofensivas estrangeiras. Segundo, o declínio do trato asiático. O que é trato? Tratante no século XVI, XVII, XVIII. Trato é comércio. Tá?
Então, trato, tratante é comércio. Trato é o comércio, tratante é o comerciante. Então, quando eu falo do trato asiático, ou quando eu falo do trato do açúcar, ou do trato de qualquer coisa, ou do trato de qualquer coisa, eu estou falando do comércio dessa qualquer coisa, tá? Então, o trato asiático é o comércio lá na Ásia. Terceira coisa é a seguinte, busca de metais preciosos, porque a gente já está chegando em 1530, a Espanha já encontrou ouro no México, já encontrou prata no Peru, quer dizer, a Espanha onde toca encontra ouro. E aí o rei português começa a falar, bicho, não é possível, só aqui? Só nas minhas terras nós não vamos encontrar nenhum metal precioso? Não é possível. E aí eles falam, não, vamos ter que encontrar. Mesmo em 1532, nós vamos sair a partir da capitania de São Vicente, vamos começar a buscar algum tipo de ouro e vamos encontrar umas pedrinhas de ouro que vão dar alguma esperança para os portugueses, mas é muito pouco, vão encontrar pouquíssimo ouro. Ainda no século XVI, vão encontrar muito pouco ouro, mas dá uma esperança para os portugueses, porque olhando para a Espanha cheio de ouro e de prata, aqui no Brasil nada, né? Então, como assim? E também vão buscar colonizar o Brasil para complementar a economia africana. É aquilo que eu estava dizendo a você. Nós precisamos complementar a economia africana. O que quer dizer complementar a economia africana? Quer dizer que a gente vai fazer com que os produtos, as coisas produzidas em África sejam também comercializadas aqui no Brasil e as coisas produzidas aqui no Brasil sejam destinadas à África. Então a gente vai ligar uma coisa com outra, tá? Não é à toa que a gente vai substituir o trabalho indígena pelo trabalho africano, né? A mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana, tá? E aí nós vamos começar, portanto, a nossa colonização, a colonização mais efetiva do Brasil, a partir do estabelecimento, por exemplo, do Pacto Colonial. O que é esse Pacto Colonial? Né? É o envio de matéria-prima por parte da colônia para a metrópole e a metrópole envia as suas manufaturas para a colônia, né? Além disso, a metrópole tem monopólio, ou seja, exclusividade no comércio em relação à colônia. Quer dizer, essa colônia só pode fazer comércio com aquela metrópole e ponto. Tudo bem? Então essa é uma característica aí do Pacto Colonial. Bom, nós vamos entrar na estrutura administrativa do Brasil colônia, mas eu tô achando, pelo adiantado da hora, que eu vou deixar isso daqui para nossa próxima live, semana que vem, tá? Ou para a próxima live daqui a 2 semanas. E aí vocês têm tempo de fazer os exercícios, né, do 10 de História, assistir um pouco das aulas do canal aqui, né? A gente tem as aulas do canal de Brasil Colônia, e aí a gente faz uma live mais conversada, uma live mais dialogada, porque eu tô vendo que vocês estão batendo mó papo aqui. Já vi indígenas norte-americanos no TED Talks, né? Então a coisa tá aqui pegando fogo, eu não consigo interagir muito com vocês. Então vamos fazer o seguinte, a ideologia positivista foi imposta e apresentada violentamente ou de forma persuasiva? Olha, Maria Roberta, o positivismo vai aparecer lá no século XIX, né? E vem de uma maneira muito contundente, né? Na colonização, na expansão pro oeste dos Estados Unidos e no neocolonialismo lá sobre África e Ásia principalmente, mas só no século XIX, tá? O português fazia escambo para obter escravos no período colonial? Sim, fazia lá na África, né? Então faz escambo lá na África, troca mercadorias lá na África e essas mercadorias são vendidas aqui aqui para o Brasil, ou esses escravos, essas pessoas escravizadas são vendidas aqui para o Brasil. Pelo menos não dizimarão os índios aqui igual os States.
É mais ou menos, né? A gente tem esse problema do Covid chegando lá nas tribos indígenas, né? Parece que não vai ter Quarup esse ano. Não sei se alguém aqui não me lembro se alguém aqui é mais do interior, né? Mais perto lá do território do Xingu, mas parece que não vai ter nem Quarup esse ano. Já vi os caras falando, tal, Maria Roberta Grata, prof, para nós existe ou não indígenas estadunidenses? Existe, mas é um povo que está muito descaracterizado, né? Já está muito incorporado. Não existe como aqui no Brasil. A expansão pro oeste nos Estados Unidos acabou com todo mundo. Tá? Eu comento um pouco disso na aula de expansão de Estados Unidos no século XIX, que tem aqui no canal, e também na aula que eu gravei sobre as pandemias, né, que o processo de expansão para o oeste dos Estados Unidos acabou matando muitos índios de varíola e de sarampo no século XIX, principalmente. Tá bem? Viu? Falei? KKKKK. Daí um elogio à maneira como eu falo. Johanna, muito boa aula, bora fazer exercícios agora. Gente, vai lá. Eu vou encerrar por aqui. Vamos fazer exercício. Assistam às aulas de Brasil Colônia. Quero ver todo mundo que estava aqui comentar nas aulas aqui do canal, tirar dúvida pelo canal, tirar dúvida pelo Instagram. Vamos fazer esse projeto crescer. Para mim é um prazer estar aqui gravando. A live vai ficar aqui no YouTube, tá? Então vocês podem reassistir, podem tirar print. Lembra, né, lá no site do Passeio Direto, lá no meu perfil no Passeio Direto, vocês se inscrevam lá no meu perfil, porque sempre que eu lançar algum material novo, vocês vão ter acesso a esse material. Belezinha? Gente, vou ficar por aqui. Então, abraço para todo mundo, bons estudos e a gente vai ter a próxima live, então, quinta-feira, eu acho que na próxima semana, tá bom? Mas a gente vai combinando, sigam no Instagram, sigam no Facebook, que eu vou fazendo as comunicações. Até mais. Obrigado.